Bom dia, eu sou a Sofia e está entrando no ar mais um Papo.com. Hoje iremos conversar com a terapeuta ocupacional, a doutora Vitória Reis, sobre os benefícios que este método traz para as pessoas com síndrome de Down. Para quem não sabe, a terapia ocupacional é uma área da saúde e o principal objetivo é organizar o cotidiano do paciente. Ou seja, o terapeuta ele se interessa com o desenvolvimento do corpo em atividade. Ajuda o paciente tanto em coisas simples como escovar os dentes, até as mais complexas, como dirigir um automóvel ou até uma empresa. Bom dia, Vitória, bem-vinda. É um prazer tê-la conosco no nosso estúdio e se tratando de um assunto tão importante. Prazer, o prazer é tudo meu. Vitória, o que é a síndrome de Down? Ou seja, quando uma criança nasce com ela, aconteceu algum problema no desenvolvimento fetal? Acho que é importante falar que a síndrome de Down ela vai ter características específicas, que é a posição do olho, da mão, e a criança ela vai, desde o desenvolvimento, desde a geração desse feto, ela já vai vir com um cromossomo alterado, que são alterações genéticas que ela vai apresentar durante toda a gestação e durante todo o decorrer da vida. É uma marca que ela traz genética já. Então, é uma doença genética? Sim, se pensar que não é uma doença genética no sentido de que pais com filhos, pessoas portadoras da síndrome de Down, que vão ter filhos, os filhos virão com síndrome de Down. Mas é uma doença que ela vai ter uma alteração nos genes daquela pessoa. Então, o cromossomo 21 ele vai estar alterado. Certo, então um casal de síndrome de Down, por exemplo, pode ter um filho normal. Isso que não impede, porque no senso comum fica muito ligado que pessoas com deficiência, elas não devem ter filhos para não proliferar, vamos supor, ou favorecer que aconteça de novo a deficiência. Certo. E ela possui níveis de intensidade diferente, ou quem tem síndrome de Down é tudo sempre igual? Não, é preciso, igual até a minha profissão, ela já vai pensar um pouquinho nessa individualidade de cada sujeito, mas vão ter graus, sim, que vão se alterar e vai dizer de pessoa para pessoa e o nível de mudança que vai ter no cromossomo. Entendi. E como a terapia ocupacional, ela pode ajudar uma criança com síndrome de Down? A gente começa desde da parte infantil, então desde o nascimento, ajudando ele no desenvolvimento tanto cognitivo quanto motor, porque a gente sabe que na síndrome de Down eles vão ter uma dificuldade nessas áreas cognitivas, motoras, social, educativa, de linguagem, e aí a terapia ocupacional ela entra nesse primeiro momento da infância aí, auxiliando no brincar, porque ele vai ter algumas dificuldades de como essa criança pode brincar para se desenvolver melhor e conseguir ter aí um maior proveito da sua infância. E uma criança com síndrome de Down, ela pode ter uma infância normal? Sim, acho que é importante a gente pensar que não é porque tem síndrome de Down que essa criança ela não pode ir para a escola, essa criança não pode brincar, não pode ter colegas. Sim, essa criança ela tem o direito de ter, sim, uma infância normal, mas pensando que ela vai ter algumas dificuldades nesse desenvolvimento, é óbvio que ela vai precisar de mais cuidados, ela precisa de uma dedicação maior. Uma dedicação maior. E nesse momento da infância é importante desenvolver ao máximo essa criança. E tem a questão da cobrança também, de que apesar dela poder fazer as atividades normais, a cobrança não é igual de uma criança com desenvolvimento que não teve alteração. Ela vai ter, sim, ela pode apresentar um atraso na escola, ela pode apresentar, vamos supor, uma criança que quer começar a pedalar. Ela pode apresentar uma dificuldade por causa esse déficit motor que ela pode apresentar, então vai precisar de mais calma aí e mais tempo de disposição assim dos pais e de quem está auxiliando essa criança. Mas isso então não quer dizer que ela não vá conseguir, ela só tem um tempo de demora um pouco maior do que as crianças
sem a doença? Vai depender do grau também. Eu não posso dizer assim, generalizar e falar, não, ela vai, olha, atesto que daqui 1 ano ela vai conseguir fazer tudo, ela vai ficar alfabetizada e tudo mais. Vai depender da criança e do nível de estimulação que é dado para ela. Você conseguiria destacar alguns pontos de diferença entre uma criança com síndrome de Down e uma criança sem a doença? Você quer características específicas no sentido de... Tem a característica visual de quando você olha uma criança com síndrome de Down, ela tem uma estatura mais baixa, ela tem uma alteração nas mãos, que são os dedos mais curtos e a palma maior, mais larga. Ela vai ter uma hipotonia, então os músculos eles são mais rígidos, então essa criança ela tem mais dificuldade então, de fazer movimentos amplos, maior amplitude. Essa criança também, muitas vezes, ela vai apresentar uma deficiência intelectual, então ela vai ter dificuldades em acompanhar o que muitas vezes para uma criança normal é mais fácil. Então começar a falar mais tarde, essa criança pode apresentar aí, que é uma característica que o pessoal vê, assim, é mais fácil de perceber. Entendi. E você como terapeuta, assim, o que consiste o trabalho do terapeuta com uma criança com síndrome de Down? Qual que é a principal atividade ou o principal foco que o terapeuta pega para a criança com síndrome de Down? Então, pensando que vários terapeutas eles vão escolher a linha que querem seguir. E aí, quando a gente fala de criança, a gente ressalta, pelo menos no meu caso, eu ressalto bastante a importância do brincar dessa criança. Então, quando a gente fala de criança, a gente sabe que as crianças elas vão se desenvolver a partir da forma de como elas brincam, de como... Posso só interromper? Por que é tão importante o brincar? O brincar, ele vai dizendo da criança, ela vai experimentando as possibilidades dela ser naquele meio social, no mundo, e aí dessa forma que ela vai se desenvolvendo, onde ela vai apresentando, ela vai podendo conhecer as suas habilidades e vai podendo também conhecer o papel que ela pode interpretar a partir das brincadeiras. Então, criança muito nova, ela tem essa parte da fantasia, então ela vai fantasiar bastante, às vezes ela se coloca na posição da mãe, às vezes na posição do pai, do professor, e aí essa criança ela vai conseguindo, a partir do brincar também, que ela começa as relações sociais dela, que ela vai tendo contato com outras crianças e tudo mais. Por isso que eu ressalto bastante a importância do brincar na parte da infância. E tem alguma brincadeira específica que você acha que é bom para desenvolver? Não, acho que não tem... Independente das brincadeiras, acho que aí vai do feeling do terapeuta também, para conhecer essa criança e ver do que quais brincadeiras podem ser feitas. Legal. E para os adultos que têm a síndrome de Down, os benefícios que a terapia traz são os mesmos do que para as crianças? Se a gente pensar que não, né? Porque um adulto, ele já vai estar com um desenvolvimento avançado, ele já... mesmo com a neuroplasticidade, que a gente sabe que ele vai conseguir mudar e conseguir ter ganhos, esse adulto ele não tem a facilidade de desenvolvimento de uma criança, mas ele pode também se desenvolver em outras áreas que não sejam aquelas que a gente pede tanto para a criança, então a alfabetização. Muitas vezes para um adulto vai ser mais difícil conseguir que ele se alfabetize do que uma criança. Mas não é impossível. Não quer dizer que a gente não consiga. Ou, às vezes, não é aquele papel que é esperado para ele mais. Então, aí a gente tem que ter o foco de saber o que para um adulto é importante naquele momento. Se é a alfabetização ou se é outras áreas da vida que ele está com dificuldades e quer desempenhar. E você acha que o brincar para o adulto também funciona em outros tipos de atividade? Claro, porque a gente sabe que uma criança é de um jeito e outra é de outro. Mas Sim. Isso a gente vai responder depois do intervalo. Nós estamos conversando com a terapeuta ocupacional, Vitória Reis. Vitória, a gente volta em instantes, tá bom? Obrigada.
papo.com. O tema de hoje é os benefícios da terapia ocupacional na síndrome de Down. E quem está presente aqui no estúdio é a terapeuta ocupacional Vitória Reis. Voltando, doutora, você estava me contando, você contou já um pouco sobre como é o desenvolvimento fetal da criança com síndrome de Down. Contou também que acha importante o brincar para a criança. E agora nós estávamos falando sobre os adultos com síndrome de Down. Sim. E eu até questionei sobre o brincar com o adulto, se você achava que tinha alguma brincadeira ou com o adulto a gente poderia levar mais para um outro lado. Uhum. E quando eu falo brincar, assim, não é só aquela brincadeira de ir pro chão e tudo mais. Tem os jogos também. Então, em adultos, a gente pode fazer esse trabalho com jogos também, mas não impede de brincar, dependendo da necessidade. Acho que na minha profissão, assim, a gente não tem muitos macetes, assim, pode isso ou não pode aquilo. Legal. E o adulto, ele pode se relacionar, ele pode ter um trabalho normal, entrar numa empresa com um grande nome, assim, ele consegue fazer o trabalho que uma pessoa normal faz? Sim, acho que aí, pensando que ele sim pode trabalhar, ele pode ter algumas dificuldades em algumas ações, e aí ele vai precisar de um maior incentivo, muitas vezes de menor cobrança. Sim, ele pode... Eu já vi casos que o paciente ele consegue, muitas vezes, fazer muito bom de conta, consegue fazer umas contas, mas também ele não é aquele expert. Vamos supor, ele vai fazer todas as contas da empresa e vai comandar tudo. Mas ele pode, sim, isso não impede que, porque ele tem síndrome de Down, ele não pode ter um trabalho, ele não pode ter as mesmas funções que uma pessoa normal tem. Então, ele pode, sim, casar, ele pode, sim, trabalhar, ele pode ter um papel social que diz da cobrança que a gente tem com o adulto. Então, o papel que a gente pede muitas vezes para o adulto desempenhar é esse de trabalhador, é esse que tem uma família, é o papel de alguém que é funcional na sociedade. E o portador de síndrome de Down, ele pode, sim. 2 pontos legais que você tocou aqui. Queria primeiro focar na cobrança. O portador de síndrome de Down, ele lida bem com cobrança, até nesse caso de trabalho, assim, ele consegue saber que alguém está mandando ele fazer alguma coisa, ou ele começa a entrar em pânico? Sim, acho que tem a parte das regras. Então, de como essas regras são colocadas, e aí é isso que vai dizer também do chefe dele e de como ele coloca essa cobrança. E aí isso que vai dizer se ele vai desequilibrar ou não, se ele vai conseguir dar conta daquele trabalho ou não. Então, quando a gente fala de um emprego apoiado ou de uma proposta de emprego para uma pessoa com deficiência, a gente tem que pensar muito qual é esse lugar que a gente está colocando ele e de quais são as habilidades que são necessárias para ele estar ali. E aí, na terapia ocupacional, a gente vai desenvolver essas habilidades para que essas cobranças elas aconteçam de uma forma mais suave. Isso, suave ou até corriqueira, que não aconteçam tanto. Legal. E você também falou que os portadores eles podem casar normalmente, ter filhos. Agora, uns pais, vamos supor que o pai e a mãe sejam portadores. Eles precisam de ajuda para educar uma criança caso ela não nasça ou nasça com síndrome de Down? Ao meu ver, não, porque pode ter ajuda sim, de talvez não consiga se locomover direito durante a casa, como levar a criança e tudo mais, mas eu acho que essa parte da educação diz muito de quão conectados esses pais estão com essa criança. E aí isso vai dizer da forma. Então, eles não precisam de ter um tutor que vai falar, não, vocês vão ter um filho, mas quem vai cuidar, na verdade, quem vai ficar... Eles sempre vão ficar à sombra de alguém que vai dizer o que tem que acontecer ou não. Entendi. E esse acompanhamento, até queria fazer tanto para o adulto quanto para a criança, o acompanhamento de um terapeuta. Com o adulto é semanal, diário, e com a criança também é uma curiosidade. Em terapia ocupacional é importante a gente pensar num acompanhamento que ele seja linear, assim. Então, que ele tenha pelo menos uma vez por semana,
de que se tiver mais vezes é importante, é bom, é significativo, vai ter melhoras, mas também de que não quer dizer que se aquele paciente ele só consegue uma vez, isso ele vai ter um atraso por causa disso. Isso, então, tanto para criança quanto para adulto não tem. Criança precisa de um tempo a mais. Não, acho que criança é óbvio que a gente está começando o desenvolvimento, então quanto mais rápido você começar e quanto mais sessões você intensificar o seu trabalho, vai ter melhor resposta. Mas um adulto não impede que eu atenda ele 3 vezes por semana para a gente começar a pensar de que habilidades ele precisa e de que tarefas que ele vai desempenhar no trabalho. Legal. E existe uma idade que é recomendado para começar a terapia ocupacional? Não, não. Acho que até desde da família, quando os pais descobrem que vão ter um filho com síndrome de Down, acho que daí o trabalho do terapeuta ele já pode começar. De como auxiliar essa família ao trato com essa criança, de como desculpabilizar essa família também pela essa deficiência que esse filho vem, e de que vai facilitar até a parte motora, a parte de... Isso, também. Que aí vai dizer de como que essa criança ela vai se desenvolvendo até a velhice. Legal. E você conhece algum caso de criança que você trabalhou? Como Sim, que foi? Sim, eu tive experiências já e de que eu vi pessoas que, a partir de uma atividade específica, então talvez posso colocar exemplos como a dança ou o esporte, de pessoas que tinham isolamento e também que tinham uns déficits motores, que melhoraram a partir do incentivo da dança, do esporte e do trabalho do terapeuta ocupacional, favorecendo para que ela conhecesse as suas habilidades e aí tivesse um papel mais valorizado durante as suas ações, assim. Então, que na família mudou a visão que essa pessoa tinha. A família ela vai começando a descobrir as capacidades. Consegue além, né? Isso, e aí esse é o gostoso, acho que é da profissão, quando você vê que tanto o seu paciente quanto o entorno dele, eles vão vendo as possibilidades que são possíveis. Que aí não vira só apesar da deficiência, mas com a deficiência, ele tem essas habilidades e ele vai se desenvolver e vai ter um papel que é importante para ele naquela condição. Que legal. E com o adulto, você já trabalhou? Também. Eu trabalhei já com pré-adolescentes, adolescentes e adultos. Então, aí, o trabalho com adulto com esses adultos foi mais pensar a relação deles com os pais. A gente sabe que vai ter uma hora que vai ter um término, que tem uma finitude. Então, como você preparar esse adulto para conseguir viver, talvez, sem esses cuidadores? De como cuidar das contas de casa, de como é você cuidar de um lar e cuidar de você, pensando nas suas necessidades e tudo mais. Legal. E outra coisa que eu queria questionar você acha que realmente um portador de síndrome de Down, ele precisa estar numa escola própria, como a PAI, ou que ele consegue mesmo numa escola tradicional, com pessoas que não tenham a doença, ou se para ele realmente é melhor isolar um pouco e colocar na PAI, por exemplo? Então, acho que não. Acho que a parte de isolar, óbvio que você quer proteger aquela criança, aquele adulto, você quer que ele seja menos discriminado possível, que ele tenha menos dificuldades. Mas é importante que ele esteja no convívio social. Então é importante que ele esteja numa escola e que se aí ele precise de um acompanhamento, que então esse acompanhamento seja dado, que essa escola se adapte a ele, mas não que ele por essa deficiência ele não precise. Tá. Doutora, a gente vai para mais um breve intervalo, nós já voltamos em instantes e até já!
De volta ao Papo.com, a doutora Vitória Reis está aqui com a gente, falou um pouco no último bloco sobre o desenvolvimento do adulto na terapia ocupacional. E Vitória, agora eu queria saber um pouco mais sobre o que nós estávamos falando no último bloco, do portador de síndrome de Down na escola, ou numa PAI ou numa escola tradicional. As experiências que eu tive foi na PAI, então aquela criança ela não tá só com portadores de síndrome de Down, ela tá na PAI e essas crianças elas começam lá pela deficiência intelectual, que muitas vezes aí é o que diz mais da pessoa com síndrome de Down, de que ela vai apresentar essa deficiência intelectual. E isso vai dizer da dificuldade que ela vai ter para o aprendizado. Então, na escola, ela vai precisar, sim, de um auxílio de um profissional. Ela vai precisar que esse professor se dedique mais a ela. Mas isso não a impede de estar numa escola regular, de ter, acho que, as cobranças que são dadas para uma criança na idade dela. Prova, por exemplo. Ela pode sim fazer uma prova, sim, mas aí essa prova ela tem que pensar de como que está o desenvolvimento dessa criança. Ela está capaz de fazer essa prova agora? Ou ela precisa de um maior tempo para conseguir? Porque normalmente o que acontece a criança ela vai frequentar a escola normal, só que ela não vai ter benefícios com essa estadia dela na escola. Ela vai estar lá para fazer mais um número. E eu acho que é isso que não só os terapeutas ocupacionais, mas todo profissional que vai lidar com essa educação inclusiva, a gente abomina. Porque pensar que eu quero que essa criança esteja lá, mas não para fazer números. Eu quero que essa criança esteja lá para se desenvolver junto com as outras crianças também. De que, às vezes, essa criança ela não vai ser alfabetizada da forma que a gente tem, que é normal, costume nessa área, vamos supor, em português, que ela não chegue a ser ótima em gramática e tudo mais, mas que ela consiga, sim, escrever o nome, consiga saber como ler o letreiro do ônibus que ela vai pegar para poder ir para algum lugar, ou que ela consiga escrever o nome dos pais, ou pelo menos ler o nome dos pais. E na PAI, quais são as matérias desenvolvidas? Eles têm matérias normais, como na escola regular? A minha experiência foi na PAI Central, que aí ela já não faz parte mais dessas escolas que são escolas especiais. Então, eu tive na parte socioeducacional, que então são atividades que elas são feitas em oficinas, onde essas crianças elas vão precisar... O que se quer delas é mais pensar nesse lado social. Como a gente pode, então, a partir das atividades que são dadas nessas oficinas, garantir que elas vão ter habilidades para levar para o âmbito social, para que elas levem dali para fora. Essas oficinas que você diz são oficinas do quê? Lá tem oficinas de artes, oficinas de esporte. A arte engloba tudo, pintar, confeccionar, e aí tem a parte do teatro, da interpretação, e que a gente sabe que a arte ela vai modificar o sujeito, é a partir do que ele está fazendo ali, que ele vai se experimentando, se ver de outras formas, e aí isso modifica. Então, ver uma pessoa com deficiência inserida nessa oficina, com outras pessoas e conseguindo ter um bom proveito daquele espaço, diz do quão a gente acha importante que ela esteja no meio social, apesar dela estar numa PAI que vai lidar com pessoas com deficiência. Mas isso, eu tive muitos pacientes que ficam na PAI, vamos supor, no período da manhã, e à tarde vão para a escola. Isso não impede de que, porque ele está numa PAI ou porque ele está numa instituição, ele não possa ir para a escola. Porque a escola tem a parte da alfabetização. E ele sabe que ele tem essa doença? Ele consegue ver que ele é diferente de um amiguinho dele da escola, por exemplo? Sim, ele se reconhece, mas sempre a gente ressalta que não é nem tanto se reconhecer como
um deficiente, uma pessoa com deficiência, mas se conhecer como uma pessoa diferente, como todos nós somos. Então, somos diferentes. Meu coleguinha tem o cabelo loiro, eu não tenho. Eu tenho uma fisionomia que é diferente das outras pessoas, eu tenho algumas dificuldades que o outro coleguinha vai ter também. E na parte de relacionamento, muita gente tem essa dúvida, eu mesmo tenho. Eles podem se relacionar normal? Eles sentem prazer, assim como nós sentimos com pequenas coisas? Como que funciona? Sim, acho que não é porque é uma pessoa com deficiência que ela não vai sentir prazer e de que ela não vai se interessar pelas outras pessoas. Porque a pessoa com síndrome de Down, ela tem muita empatia. Então, ela vai conseguir olhar para você e dizer se ela gostou de você ou não, e ela vai querer estar próxima. E isso também é nos relacionamentos. Então, muitos pais ainda têm uma dificuldade em aceitar, e o senso comum também, de que essas pessoas consigam namorar. Então, quando tem casos que teve portadores de síndrome de Down que tiveram um filho, ou que namoram, e de que as pessoas ficam espantadas. A sociedade já dá um pouco de... você já coloca uma barreira. E aí de colocar para essa pessoa e para essa família que não. Ela pode sim se relacionar, ela pode sim conhecer outras pessoas, ela pode ter prazer com outra pessoa. E nós vemos que muitos síndrome de Down, portadores de síndrome de Down, alguns eles são muito bravos. Isso é alguma coisa da doença? Não gostam de conversar, gostam de ficar mais retraídos? Como que funciona? Tem muitas vezes essa dificuldade da aproximação, e isso não quer dizer que ele vá, por essa dificuldade, ele vá não conseguir ser amoroso. Então tem muita gente também que vai pro outro lado. Não, essa pessoa com síndrome de Down, ela não é amorosa, e o outro, ela é. Então, sim, as pessoas ficam muito nesses dois polos. Nossa, eles são sempre aqueles que beijam, que amam, não sei o quê. Ou, não, eles são sempre aqueles violentos. E não, assim como todo mundo, a gente vai ter algumas características que são, às vezes você é mais doce e teu irmão já é mais ríspido. Ele vai ter isso. E aí, a dificuldade é de como que ele vai se relacionar a partir disso. Que aí, muitas vezes, ele pode ser ajudado de como, talvez, trabalhar melhor essa rispidez ou essa parte mais amorosa demais. Porque também tem os prejuízos de você ser uma pessoa muito amorosa, de você ver qualquer pessoa e sair abraçando na rua. Entendi. E o portador, o adulto e a criança, eles precisam de um tempo sozinhos, assim, um tempo mais reservado, que eles precisem ficar só com portadores para eles se sentirem em casa, se sentirem bem? Não, assim, se você pensar que, óbvio que ele vai precisar do momento para ele, igual todo mundo precisa de um momento para estar só. Ele vai precisar desse momento para estar só, mas isso não quer dizer que ele precisa estar só em pares. Então, porque ele tem síndrome de Down, ele tem que ficar só com síndrome de Down. Assim, para ter um momento de, um alívio, de agora eu não tenho tanta cobrança, agora eu não sou o diferente. Não, acho que é isso que a gente tem que tentar mudar, assim. Não é porque ele pode estar no meio de todo mundo. Ele pode estar com os amigos igual todo mundo fica, todo mundo vai pro bar e fica lá com os amigos. Ele também pode ir pro bar e ficar lá com os amigos. Pode beber normalmente. Aí vai dele, né? Não, mas não tem nada que impeça ele de ingerir bebida alcoólica, por exemplo. Não é porque uma pessoa tem síndrome de Down que ela não pode beber ou que ela não possa... acho que aí que é importante a gente pensar que porque ela é uma pessoa com deficiência, ela vai ter restrições. Elas vão ter restrições do decorrer da vida, como qualquer outra pessoa que pode ter restrições. Perfeito. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer a presença da doutora Vitória. Muito obrigado por esclarecer essas dúvidas de um assunto tão importante. Semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado a todos e até mais.